Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre processo administrativo. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre como que funcionam esses processos que são realizados na administração pública, como que é regulado esse processo, é parecido com o judiciário, é diferente. Então, vamos conversar um pouquinho sobre isso. Então, o tema é processo administrativo. Para início de conversa, a primeira questão que se apresenta, né, quando a gente fala em processo administrativo, é saber se é efetivamente um processo ou se ele é um procedimento. E aí, gente, quando nós falamos em processo, nós estamos falando em uma série de atos lógica e juridicamente concatenados. Eu tenho, perdão, eu tenho ali uma série de atos e esses atos eles são dispostos logicamente para eu buscar aí uma manifestação da administração pública. Então, são vários atos praticados buscando-se uma manifestação da administração. Já quando eu falo procedimento, eu estou falando da forma como esses atos são realizados. Seria as formalidades que devem ser respeitadas na prática destes atos administrativos. Seria mais ou menos dizer que o processo é essa série de atos e que o procedimento é o rito, a forma como esses atos devem ser realizados. Então, a gente está falando de processo e de procedimento. Nesse caso, nós temos, então, um processo administrativo, porque o processo administrativo é formado, então, por uma série de atos coordenados. Vão buscar aí uma manifestação, uma decisão sobre uma função ou sobre uma atividade administrativa. Então, nós vamos ter uma, um, uma série de atos aqui formando o nosso processo administrativo. Gente, essa distinção, ela é mais relevante didaticamente, ou seja, aqui em aula. Quando você for, por exemplo, para uma prova, para um concurso público, muitas vezes processo administrativo e procedimento administrativo são utilizados como sinônimos, são utilizados como se fossem a mesma coisa. Então, não se faz muita diferenciação. E algumas doutrinas também não fazem diferenciação entre conceitos processo e procedimento. Mas para nós temos aqui, então, o processo administrativo. Para que serve? Qual é a finalidade do processo administrativo, gente? Olha só, como a atuação do administrador ela deve ser sempre pautada aí na busca pelo interesse da coletividade. O processo administrativo ele vai servir como um instrumento de controle da atividade pública. Como eu tenho a divisão ali do processo administrativo entre vários agentes públicos, eu não tenho uma decisão ou algo realizado única e exclusivamente por uma pessoa. Então é muito difícil, quando eu tenho essa divisão de poderes, que haja algum tipo de fraude. Um ente controla o outro. E aí fica mais fácil para que o processo administrativo seja realizado de forma legal, seja realizado de forma correta. Por isso se diz que o processo administrativo, ele é um instrumento de controle da atividade administrativa, justamente porque ele tem essa finalidade, justamente porque como ele é realizado por várias pessoas, por vários agentes públicos, acontece de que um não vai poder fraudar o processo administrativo, porque em seguida vai haver outro. Além disso, eu tenho um processo administrativo como garantia da democracia, ou seja, é uma forma de se evitar a prática de condutas arbitrárias por parte do poder público. Então, ele vai garantir efetivamente os direitos daqueles que estão da coletividade, o interesse público e o interesse dos particulares também. Então, a gente vai buscar com o processo administrativo proteger estes interesses.
Temos também como finalidade do processo administrativo a diminuição dos encargos. Como assim diminuição de encargos? Se eu tenho um processo administrativo e se eu consigo resolver na via administrativa, eu diminuo a busca pelo processo judicial. E aí acaba, então, diminuindo também a judicialização. E aí diminui, porque um processo judicial tem encargos, tem custas, tem, né, despesas. E aí, se eu consigo resolver na via administrativa isso, é um procedimento a menos lá no Poder Judiciário. Então, efetivamente, eu acabo facilitando também e gerando uma diminuição desses encargos. Ele serve também para aperfeiçoar a atuação estatal, porque se busca ali uma atividade eficiente, e aí, quando você faz um processo administrativo, a ideia é que os atos sejam praticados de forma assim, sem defeitos, ela que seja realizada de forma mais correta, e acaba gerando ali uma maior eficiência na atuação estatal. E, por fim, serve também para documentar a atividade estatal. Ou seja, como os agentes públicos eles atuam ali em nome do interesse público, e também pensando que esses agentes, eles de tempo em tempo é renovado esses agentes públicos, porque se aposentam, enfim, inúmeras situações, nós temos, às vezes, o processo administrativo é uma forma de se garantir a história. Então, ele está documentado. Se eu preciso consultar como foi um procedimento praticado há 10 anos, vai estar lá registrado num processo administrativo. Então, ele também documenta a atividade estatal, essas, então, as finalidades, algumas finalidades principais do processo administrativo. Então, a professora Odete Medawa, ela traz no livro dela, eu acho que o livro que traz processo administrativo de forma mais completa, ela traz os objetivos do processo administrativo, sintetizei aqui para vocês o que ela traz. Ela diz, então, que são objetivos do processo administrativo: garantir os direitos dos administrados, legitimar o exercício do poder, porque ele realiza ali a competência conforme estabelecido pela legislação, ensejar a correção do desempenho da função administrativa, o exercício mais justo também dessa função administrativa. Ele vai aproximar a administração e os cidadãos, vai sistematizar a atuação e facilitar o controle. Então, para ela, o processo administrativo tem estes objetivos. Além desses objetivos, gente, é bom nós entendermos que nós temos vários tipos ou espécies de processos administrativos, tá? A gente vai ter o processo administrativo tributário, fiscal, né? Quando envolve algum tipo de tributo ou alguma multa tributária, enfim. E aí eu tenho todo um regramento para um procedimento fiscal administrativo. Eu vou ter o processo administrativo disciplinar quando envolve alguma infração funcional praticada por servidor público. Aí ele vai responder um processo administrativo disciplinar que tem um regulamento próprio. Eu tenho o processo de licitação, que tem um regulamento próprio, lei própria, que estabelece como funciona todos os atos do processo licitatório. Tem o processo de concurso público, enfim. Eu tenho diversas espécies de processo administrativo. O processo administrativo que a gente estuda aqui é o processo administrativo geral, que está embasado, então, pela Lei Federal 9784 de 99. Essa lei é uma lei de aplicabilidade a nível federal, ou seja, ela não é de âmbito nacional. Qual que é a diferença entre uma lei federal e uma lei nacional? Uma lei nacional, ela tem aplicabilidade para todos os entes, federal, estadual, municipal, distrital, para todo mundo tem que observar aquela lei. Então, por exemplo, a lei de licitações, a 14133, ela traz regras gerais de licitações e contratos administrativos, ela é uma lei nacional. A lei de improbidade administrativa, ela é uma lei nacional. A Lei 812, que é o Estatuto dos Servidores Públicos Civis da União, é uma lei federal, ela vale para os servidores públicos da União. E a Lei 9784 também é uma lei federal, porque ela se aplica aos entes da administração federal. No entanto, se municípios e estados
que podem ter as suas próprias leis, se eles não editarem sua própria legislação, eles podem se utilizar desta lei federal para os seus processos administrativos. E esta lei também, a Lei 9784 de 99, ela se aplica subsidiariamente também a estes processos administrativos específicos. Então, por exemplo, se eu vou fazer um processo administrativo disciplinar no âmbito da União, eu vou lá fazer um processo administrativo disciplinar, ele é regulado pela 812. E aí tem lá uma lacuna na legislação, eu posso me socorrer da 9784 de 99 para suprir aquela lacuna da lei específica. Então, posso utilizar subsidiariamente esta lei e, posteriormente, também posso utilizar o CPC. Então, posso utilizar esta lei, e é esta lei, a 9784, que a gente vai estudar. Começando ali pelo artigo 1º da lei, que vai trazer que a legislação, a lei, o processo administrativo, ele visa garantir a segurança do administrado, ou seja, impedir que sejam praticadas arbitrariedades por parte do poder público, e ele visa também eficiência, ou seja, que os atos praticados pela administração pública sejam eficientes. O que significa o princípio da eficiência? Buscar o melhor resultado possível com o menor gasto possível, evitar desperdícios. Então, o processo administrativo ele vem justamente buscando aqui a eficiência na prática administrativa. Sabendo disso, o processo administrativo ele tem alguns princípios que lhe são inerentes. Eu preciso observar estes princípios. E aí, quando a gente começa a estudar estes princípios e observar estes princípios do processo administrativo, a gente percebe que o processo administrativo ele é diferente do processo judicial. Nós temos muitas diferenças. Claro que ele segue, tem autor, réu, enfim. Mas ele tem algumas diferenças em relação ao processo judicial. E esse princípio, que é o princípio da oficialidade, é uma dessas diferenças. O que é o princípio da oficialidade, ou também chamado princípio do impulso oficial? Veja, lá no processo judicial, você só pode iniciar, somente pode haver início de um processo se alguém, uma parte, for lá e provocar o judiciário. O juiz de ofício, ele não pode iniciar um processo judicial. E o processo judicial, ele vai andar conforme as partes forem movimentando. Aqui no processo administrativo, eu posso ter a instauração ou de um terceiro, um particular interessado, mas também eu posso ter uma instauração de ofício. A própria administração pública pode instaurar processo administrativo. Então, esse é o princípio da oficialidade e do impulso oficial. Também a administração pública pode dar andamento ao processo administrativo, mesmo que o particular não o faça. Porque eu preciso de uma decisão, a administração precisa chegar a uma decisão. Então, mesmo que o particular ele não se manifeste, a administração pública vai fazer que o processo ande até a decisão final. Então, esse é o princípio da oficialidade, ou também chamado princípio do impulso oficial. O processo administrativo ele tem uma finalidade pública. Então, mesmo nos casos em que o particular ele dá início à sua tramitação, os agentes públicos encarregados do processo eles podem dar andamento àquela solicitação. Eles podem solicitar pareceres, perícias, laudos, tomar depoimentos, podem realizar diligências, enfim. A administração ela pode atuar de ofício na condução de todas as fases do processo, inclusive ali na investigação dos fatos. Por quê? Porque ela precisa chegar a uma decisão, ela precisa chegar ao final. Então, esse é o princípio da oficialidade, também chamado de princípio do impulso oficial. Nós temos no processo administrativo, e aí aqui muito semelhante ao processo judicial, mas o devido processo legal, certo? Previsto lá na Constituição Federal, no artigo 5º, 54, que diz que ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. Então, nós temos também o devido processo legal no processo administrativo. Então, o processo administrativo é um instrumento que é colocado, que é concedido ao cidadão, que ele pode provocar o poder público para a garantia dos seus direitos. Então, digamos que
e um cidadão, ele preocupado ali com a violência, ele resolve ali que ele quer adquirir uma arma de fogo para se defender, enfim, de assaltos. Nesse caso, o particular vai acionar o ente público para que dê início a um processo administrativo e que, ao final, vai resultar em uma autorização para um porte de arma de arma ou a negativa desse pedido. Mas é um processo administrativo. O cidadão ele quer construir uma casa. Ele vai lá no poder público e ele solicita um alvará de construção, uma autorização para ele construir. Então, e aí quando ele solicita, ele dá início a um processo administrativo. Todos os pedidos que são realizados lá no poder público são processos administrativos, porque são realizados uma série de atos até chegar na resposta da administração pública. Então, sempre observando o devido processo legal e dentro dele, por óbvio, o contraditório e a ampla defesa, princípios também expressos na Constituição, no artigo 5º, inciso 55. Então, um contraditório para que a pessoa possa, o particular, né, possa produzir a sua defesa, possa produzir, enfim, ali os argumentos que lhe são favoráveis, e também a ampla defesa. A questão aqui na ampla defesa, a professora Odete Medawa, ela faz uma análise bem interessante da ampla defesa. Porque todo mundo fala ampla defesa, o que significa? A gente tem aqui a questão, a professora Odete, ela abre essa questão da ampla defesa e ela diz assim, ampla defesa significa não só produção de provas, não significa só isso. A ampla defesa ela é ampla, ela vai envolver ali a produção de provas, sim, mas também que essas provas sejam analisadas por quem irá julgar o caso. Não é simplesmente, você tem o direito de produzir as provas, mas eu não vou olhar. Não, produzir provas e que essas provas sejam efetivamente analisadas. Dentro aqui da ampla defesa, entra a discussão de defesa técnica. Gente, havia uma súmula, a súmula 343 do STJ, que dizia, que foi feita, né, com o seguinte conteúdo. É indispensável a presença do advogado em todas as fases do processo administrativo disciplinar. Então, dizia que era obrigatório a presença do advogado. Só que com essa súmula, tinha vários processos administrativos em andamento, e aí ia ter que refazer, ia gerar muito problema. E aí veio o STF e editou a súmula vinculante número 5, que estabelece que a falta de defesa técnica por advogado no processo administrativo disciplinar não ofende a Constituição. Então, tem toda uma discussão. A súmula do STJ foi cancelada. Hoje nós só temos a súmula vinculante número 5. Mesmo quando existia já a do STJ, por conta da vinculante, não se aplicava a do STJ. Ela foi cancelada. Então, no processo administrativo, não é obrigatória a defesa técnica. Então, não é obrigatória a presença de advogado. Eu digo sempre, não é obrigatório, mas é altamente recomendável. Porque é o advogado que conhece o procedimento, é o advogado que sabe como que se realiza, qual a melhor tese utilizar. Enfim, é altamente recomendável, mas não é obrigatório, e a ausência do advogado não invalida o processo administrativo, tá? Então, é possível, sim, se a pessoa quiser sozinha, se quiser advogado, ok, pode chamar advogado. Há uma opção ali do cidadão, mas ela não é obrigatória. No processo administrativo também, em relação à ampla defesa, o cidadão, a pessoa, né, que está no processo administrativo, ela tem direito ao duplo grau de julgamento ou direito ao recurso administrativo. É uma prerrogativa ali do cidadão para que ocorra a reanálise daquele pedido. Tá? Então, geralmente vem a decisão e você pode ingressar com recurso. E aí aqui é importante mencionar a súmula vinculante número 21, porque essa súmula ela estabelece que é inconstitucional a exigência de depósito ou arrolamento prévios
de dinheiro ou bens para a admissibilidade do recurso administrativo. O que está dizendo esta súmula do STF, essa súmula vinculante número 21 do STF? Está dizendo que eu não posso cobrar para que seja apresentado o recurso administrativo. Não tem custas. Diferente lá do processo judicial, que para você apresentar o recurso, tem que fazer o preparo, né? Fazer o preparo, pagar lá o que for necessário. No direito administrativo, a apresentação de recurso administrativo, ela não prevê, então, custas, não pode exigir qualquer tipo de custas para a apresentação de recurso administrativo. Deixa eu colocar aqui para vocês. Vou colocar aqui, opa, só para vocês anotarem ali, súmula vinculante 21 do STF, tá? Antes eu falei da súmula vinculante 5 do STF, que é a da defesa técnica. Essa aqui é do recurso. Recurso. Essa aqui é da defesa. Vocês podem anotar ali. Então, é inconstitucional exigir ali depósito, dinheiro ou bens para recurso administrativo. Você não terá custas para apresentar um recurso administrativo dentro aí da ampla defesa no processo administrativo. E também no processo administrativo a gente tem o direito à informação, né, também ali uma garantia do contraditório para que aqueles interessados tenham conhecimento do conteúdo das decisões do processo. Então, e dos atos que forem produzidos, justamente para que eles possam se defender. Então, eles têm direito ali à informação, em conhecer. Os processos administrativos, eles são um pouquinho diferentes do processo judicial, porque o processo judicial ele é público. Você entra lá com o número do processo, você consegue ver quem são as partes e tal. O processo administrativo ele é um pouquinho diferente. Ele não é totalmente público. Então, ele é praticado geralmente no sistema lá do executivo, enfim, do ente que for realizado o processo administrativo, e não é todo mundo que tem acesso, principalmente os processos administrativos disciplinares, né? Por conta de não divulgar ali questões de servidores e tal. Os processos administrativos, tanto que a gente não tem carga de processo administrativo. Né? No judiciário a gente tem, vai lá o advogado faz carga. No processo administrativo, você pede cópias do processo. Você não pega o processo administrativo e leva para o escritório. Você chega lá e você diz, eu preciso de cópia integral do processo. Eles vão fazer cópia, você vai pagar a cópia, você vai levar o processo. Se for físico. Se for digitar, você vai ganhar uma senha lá para ter acesso ao processo administrativo, ok? Sempre com autorização dos envolvidos. Então, isso é o que nós temos do processo administrativo. Além do devido processo legal, temos como princípio da impessoalidade. Processo administrativo, eu também aplico as regrinhas lá do judicial do impedimento e suspeição. Então, a gente tem nos artigos 18 a 21 da Lei 9784 as questões de suspeição e impedimento dos agentes ali no processo administrativo, eu aplico também aqui por conta do princípio da impessoalidade. Temos também como princípio o princípio da instrumentalidade das formas. Ele se aplica aqui na formação dos atos administrativos e toda vez que a lei prevê uma determinada forma para a prática de um ato administrativo, tem que ser daquele jeito. Não posso fazer de forma diferente, justamente porque a lei, nesse caso, quando ela estabeleceu aquela forma específica, ela está objetivando a proteção ou a busca pelo interesse público, que é a finalidade do ato. Então, se ele entendeu que é aquela forma, que é a forma A, não pode fazer diferente. Porque se o legislador entendeu que aquela forma tinha que ser aquela para a edição do ato administrativo, se eu fizer de outro, não vou atingir a finalidade. Então, a forma aqui é um instrumento para alcance dos objetivos do ato administrativo. Então, tem que realizar conforme o que está previsto na legislação, certo? Então, se tiver previsão, faz daquele jeito.
não faz de forma diferente. Temos também o princípio do informalismo ou do formalismo necessário ou moderado, mas o formalismo necessário. Ou seja, aqui a ideia é que o processo administrativo, que aqui também difere do processo judicial, porque o processo judicial é extremamente formal. Eu tenho uma série de regras que devem ser observadas no processo judicial, do contrário, ele não pode ser praticado. No processo administrativo, a gente tem, de certa forma, um informalismo, tá? Justamente para possibilitar que já que não precisa, não é obrigatória a defesa técnica, nós temos o informalismo, justamente para possibilitar que qualquer pessoa possa iniciar o processo administrativo, justamente para que qualquer um possa dar início ao processo administrativo. Então, a ideia de não exigência de formalismos desnecessários, trazer uma forma mais simples para o processo administrativo, para não gerar prejuízos aos particulares. Porque se eu começo a exigir formalismos de ato, enfim, isso poderia impedir que o cidadão tivesse acesso a esses pedidos, né? Então, claro, formalidades essenciais à garantia da segurança do particular, essa precisa. Então, eu tenho ali alguns atos que são necessários. Por exemplo, quando a Lei 9784 traz lá que, se possível, devem ser criados formulários padrões. Porque todo eu vou precisar do nome da pessoa, do endereço, do contato, da assinatura, da data, que são exigências que vão garantir a segurança dele. Então, essas formalidades, ok, mas formalismos desnecessários, exigências que possam inviabilizar o pedido, essas não são possíveis. Então, eu vou utilizar só o que é necessário, só o que é extremamente necessário para garantir a segurança do administrado quando ele fizer um pedido, quando ele iniciar um processo administrativo, mas nada exagerado. Temos também o processo administrativo buscando a verdade real, ou também chamada de verdade material. Processo judicial na esfera civil, por exemplo, busca a verdade formal. Então, aqui ele se aproxima muito dos processos penais, que buscam efetivamente a verdade real. Por isso, o processo administrativo, ele segue um informalismo, né, ou um formalismo necessário. Podem ser apresentadas provas extemporâneas no processo administrativo, enfim, eles têm ali é mais maleável o processo administrativo justamente para que se chegue efetivamente no mais próximo da verdade possível. Então, essa é a ideia do princípio da verdade real aqui no processo administrativo. E os processos administrativos, eles são gratuitos, não tem cobrança de custas. Você vai ter o pagamento de alguma taxa pela prestação de serviço público, mas, em regra, não tenho custas processuais como eu tenho num processo judicial. Esses, portanto, os princípios do processo administrativo, a gente encontra alguns deles no artigo 2º da Lei 9784 de 99, em outros artigos da lei também são mencionados outros princípios. Como vimos, a lei que estudamos aqui do processo administrativo é a Lei 9784 de 99, ela é de âmbito de aplicação da administração federal direta e indireta, mas ela tem essa aplicação subsidiária. Então, se houver alguma lacuna na legislação processual administrativa, pode ser utilizada, certo? Então, se não houver uma legislação específica, ou se houver uma lacuna na legislação específica, eu posso utilizar, então, de forma subsidiária, a Lei 9784 de 99. A lei também traz os direitos e deveres do administrado, então a lei traz ali os artigos, no artigo 3º, ali os direitos e deveres dos administrados, o que deve observar, o que precisa ter, daí que pode ser dado uma olhadinha depois. E aí nós começamos aí como se inicia o processo administrativo. Quem são os legitimados no processo administrativo? Quem pode dar início ao processo administrativo, além da administração pública? Por óbvio que nós já vimos que ela tem a possibilidade de dar início de ofício a processos administrativos.
Então, o artigo 9º ele vai trazer que pode dar início ao processo administrativo pessoas físicas ou jurídicas que o iniciem como titulares de direitos ou interesses individuais ou utilizando procuração. Aqueles que têm direitos ou interesses que possam ser afetados pela decisão, as organizações e associações representativas, quando se fala em interesses coletivos, ou interesses difusos, aí organizações e associações podem ingressar com o processo, são legitimados a iniciar o processo administrativo. Então, a gente vê que o processo administrativo, ele pode ser iniciado de ofício ou por provocação do interessado, né? Então, a gente tem interessado ou de ofício por interesse da administração pública. O interessado, ele pode, como vimos, ser qualquer pessoa física ou jurídica que atue em nome próprio ou que pode ser afetado pela decisão administrativa. Então, ele pode dar início aqui ao processo administrativo, certo? Às vezes, esse processo administrativo, em situações excepcionais, essa provocação do interessado, ela pode ser feita verbalmente, tá? Mas a regra é a obediência às formalidades legais previstas no artigo 6º da lei. Mas digamos que é possível que ele chegue e faça essa formulação verbal, porque não tem conhecimento, que tem que levar por escrito. Por isso que se determina que a administração pública tem ali formulários padrões que daí a pessoa entrega. Na prática, se você chegar por exemplo, vou citar, chego na prefeitura para pedir um alvará de construção, vou chegar lá com os documentos e vou dizer, olha, eu gostaria de solicitar um alvará de construção. Aí a pessoa lá responsável vai te entregar um formulário ou vai te dar um link, você tem que ingressar, preencher lá os dados específicos, juntar a documentação que é exigida e fazer um encaminhamento. Então, geralmente vai funcionar assim, quando você precisa, né, iniciar um processo administrativo. O artigo 6º, parágrafo único da lei, o artigo 6º traz os requisitos, o parágrafo único ele veda a administração recusa imotivada de recebimento de documentos, devendo o servidor orientar o interessado quanto ao suprimento de eventuais falhas. Então, por exemplo, você chega lá e a pessoa, olha, faltou tal documento, enfim, não vou receber porque está tudo fora de ordem, enfim. Ele tem que orientar, olha, você busca tal documento com outro documento, preenche esse formulário, não lhe deve orientar, porque lembre, não tem o defesa técnica aqui, é o cidadão que está indo buscar o início desse processo administrativo. E aí, quem é competência para a prática, para seguir ali, dar seguimento ao processo administrativo? Veja, a competência para a prática dos atos administrativos, ela vai ser definida em lei ou em ato administrativo geral. E ela é entendida pela doutrina como irrenunciável, ou seja, não vou abrir mão da competência. Ela também é imprescritível e ela é insuscetível de prorrogação. Então, ela não pode ser modificada, a não ser por lei ou ato administrativo geral. Quando a gente fala aqui em competência, a lei vem e ela define qual é o sujeito que tem competência para a prática daquele ato. E eu não modifico essa competência, claro, salvo os casos de delegação e avocação, que nós já vimos quando falamos de ato administrativo. Então, a delegação é quando eu delego a outro agente ou a outro órgão, independente de hierarquia, a prática daquele ato. E a avocação é quando eu chamo para mim, agora sim, dependendo de grau hierárquico, chamo para mim competência de um subordinado. Não é possível delegação e avocação de competência, mas ela é irrenunciável. Lembrem que a delegação é um ato discricionário e ela pode ser revogada a qualquer tempo. E não significa renúncia de competência. Eu continuo competente, eu apenas estendo a minha competência. Um exemplo, né? Eu sou escrivã lá do fórum, vou sair de férias. Não posso deixar as minhas atividades
e sem ninguém para fazê-las por 30 dias, digamos que eu saio de férias. Então, eu estendo a minha competência para uma determinada pessoa de lá que vai assumir as minhas atribuições durante esse período. Quando eu voltar, pronto, eu recupero, eu tenho eu não perdi a competência, eu só não a exerço temporariamente. Deleguei para outra pessoa. Então, pode delegar. Essa situação ela é discricionária. E a gente tem a questão aqui que quando houver uma decisão praticada ali no exercício de competência delegada, isso tem que mencionar. Gente, a competência, qual que é a questão aqui da competência do processo administrativo? Ela vem definida em lei. Eu não digo não posso dizer assim, como a gente faz no processo judicial, sabe? Ah, se você tiver ação civil, você tem que ir na vara civil. Se eu tenho uma ação penal, eu vou na vara penal. No direito administrativo, eu não consigo definir, sempre vai ser no órgão tal, sempre vai ser no órgão X. Eu tenho que buscar na lei que disciplina a organização administrativa daquela entidade. Por exemplo, vamos pegar ali um município de Tubarão, um município de Tubarão. Digamos que eu tenho lá que pedir um alvará de construção. Onde que eu vou pedir o alvará de construção? Eu vou ter que ir lá na lei que estabelece a organização administrativa do município de Tubarão, descobrir quais são as secretarias que existem e descobrir qual secretaria está incumbida pela análise dos pedidos de alvará de construção. Às vezes, eu vou ter lá, por exemplo, digamos que é Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento. Então, e lá está escrito a atribuição dela. Aí eu vou ter que fazer meu pedido de alvará de construção na Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento. Num outro, mudei de município, vou procurar. Não existe Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento. Quem que é responsável pelo alvará de construção? Vou ter que ir lá na lei que faz a organização administrativa e descobrir qual é a secretaria responsável por aquilo. Tá vendo? No processo administrativo ele vai mudar, não tem um órgão específico que é igual em todos os municípios responsável por aquela situação. E eu não vou saber quem é o agente competente se eu não buscar na lei de organização administrativa. Então, eu vou ter que, cada vez que eu preciso, eu preciso de uma licença ambiental. Provavelmente vai ter uma secretaria de meio ambiente. Então, é ela. Eu preciso de um processo específico, uma certidão. Mas geralmente a gente tem mais ou menos definido. Se ela é em relação a tributos, é a Secretaria da Fazenda. Se é meio ambiente, tem uma Secretaria de Meio Ambiente. Mas, por exemplo, aqui em Joinville, nós temos a Secretaria, tínhamos Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. E aí, quando você precisava fazer alguns pedidos em relação ao meio ambiente, você ia nela. Só que dentro da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente tinha a UDR, que era a Unidade de Desenvolvimento Rural. Então, alguns pedidos tinham que ser feitos na UDR. Como que eu descubro isso? Só olhando a lei de organização administrativa. Eu não tenho. Sempre vai ser no mesmo local. Não tem. Então, tem que ir lá no município olhar como que é a organização e quais as competências de cada órgão específico, e aí você sabe se você faz o pedido, onde você faz pedidos específicos, ok? Não consigo dizer qual deles. Se é um pedido sobre educação. Bom, em regra, eu vou ter uma secretaria de educação. Lá, geralmente, você chega lá e você vai perguntar. Geralmente, tem as pessoas que atendem na portaria e você pergunta: eu preciso fazer um requerimento X. Aí eles vão te encaminhar para qual órgão, porque a gente não consegue ficar lendo toda a legislação para ficar descobrindo as competências. Você chega lá, geralmente eles vão orientar no local que você faz o pedido. Às vezes tem um protocolo geral. Quando tem protocolo geral, é bom. Porque você manda para o protocolo geral já encaminha, a depender da sua solicitação. Mas é bom já encaminhar para onde você quer, se é educação, se é segurança, se é infraestrutura, enfim. Ok? Então, eu não consigo dizer sempre naquele órgão específico. Vai depender da organização administrativa. Tá bom? E aí, gente, sabendo que eu tenho que fazer esse pedido, ingressar com esse pedido, eu tenho que lembrar que tem algumas situações que não são passíveis de delegação.
Então, lá no artigo 13 da 9784. A edição de atos de caráter normativo, decisão de recursos administrativos e matérias de competência exclusiva. Estes não podem ser delegados, tá bom? Então, isso tem que... o sujeito competente vai exercer sua competência porque ela é irrenunciável. Aonde que eu encontro? Na lei, na lei. A lei vai definir a competência de cada agente, de cada órgão. E aí isso vai ser definido na lei de organização administrativa. E, via de regra, eu não sei se acontece isso nas cidades, eu creio que sim, geralmente acontece. Eu fico 4 anos com aquela organização administrativa, secretaria tal, secretaria tal, secretaria tal. Aí assume o novo prefeito. O que eles fazem, gente? Primeira coisa, reforma administrativa. E daí ou corta alguns cargos, ou cria novos, ou muda a definição de secretaria. Sempre acontece, gente. Por isso que acontece muito, gente. Muda o chefe do executivo, vai reforma administrativa para a Câmara de Vereadores. Aí muda a secretaria, aí cria novos cargos, enfim, é muito comum isso. Por isso que. E aí, às vezes, muda a competência. Um outro exemplo para vocês. Vou mencionar os exemplos aqui de Joinville porque eu convivo mais de perto com eles, tá? Se vocês tiverem exemplos da cidade de vocês, vocês podem colocar aqui também. Ó, aqui em Joinville, como eu falei, tinha a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. Aí foi uma reforma administrativa e criou uma Secretaria de Desenvolvimento. E aí a Secretaria de Desenvolvimento acabou absorvendo a agricultura. Agora eu não tenho mais Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, eu tenho a Secretaria de Meio Ambiente. E aí eu vou ter uma Secretaria de Desenvolvimento que envolve a agricultura. Então, muda muito as competências, secretarias, enfim. Cada gestor, cada chefe de executivo, isso acontece em municípios, acontece no estado, acontece na União. Muda, vem mudança por aí, tá, gente? A gente já me acostumou. Muda o chefe do executivo, vem mudança administrativa. E aí, como a lei muda, a gente tem que sempre ficar olhando de quem é a competência para receber o nosso pedido, o nosso processo administrativo. Vejam, gente, os atos processuais no processo administrativo. Via de regra, eles não dependem de uma forma específica, salvo se a lei dispuser diferente. Mas se a lei não trouxer nada, por conta do informalismo, os processos administrativos, em regra, não têm forma específica. Por isso que eu digo que, geralmente, para não ficar cada um apresentando de um jeito, são criados formulários padrões para facilitar esses pedidos. No entanto, a gente tem algumas regrinhas. Por exemplo, os autos do processo, as páginas, elas devem ser numeradas sequencialmente e devem ser rubricadas. Via de regra, os atos do processo administrativo, eles devem ser realizados em dias úteis. Então, a princípio, os atos são realizados em dias úteis, no horário normal de funcionamento da repartição, no qual tramitar o processo. E deve ser realizado preferencialmente na sede do órgão. É possível, gente, ser realizado em outro local, mas tem que avisar o particular interessado. E ele pode ser concluído depois do horário normal, os atos já iniciados, desde que o adiamento cause prejuízo à administração pública ou ao particular. Então, vejam, os atos do processo devem se realizar preferencialmente na sede do órgão. Tá? Se for realizado em outro local, tem que cientificar o particular que ele vai ser realizado fora dali. E tem que ser realizado em dias úteis e no horário normal de funcionamento. Se iniciei, não terminou o horário e não vai gerar nenhum prejuízo, eu encerro e continuo no dia seguinte. Se vai gerar prejuízo à administração particular, eles podem ser estendidos para além do horário normal, tá bom? Mas só se gerar algum tipo de prejuízo. O que a gente tem? Se não houver outro prazo diferente, né? Se a lei não estabelecer prazo específico, os atos administrativos do processo, eles devem ser praticados no prazo de 5 dias, salvo razões de força maior. E aí, mediante comprovação, é possível a prorrogação desse prazo por igual período. Está lá no artigo 24 da lei. Então, em regra,
os atos do processo administrativo são praticados em 5 dias, tá bom? Mas pode ser prorrogado, enfim, e pode ser feito de forma, por razões de força maior, pediram prorrogação de prazo, é possível, tá? A gente não tem problema nenhum. Se não tiver prazo específico, 5 dias. Geralmente, os prazos, por exemplo, para defesa, para audiência, eles já vêm definidos. Como que eu vou, digamos que a administração pública iniciou um processo administrativo. Como que funciona a comunicação dos atos processuais? Bom, para garantir contraditória e ampla defesa, o interessado ele deve ser comunicado de todos os atos que são praticados no processo. E ele tem que ser intimado de qualquer providência que deva ser adotada, certo? E aí o artigo 26 da Lei 9784, ele traz as regrinhas para a intimação. E aí diz, então, que a intimação, para a garantia do interesse ali do particular, do cidadão, ela tem que conter alguns requisitos. Temos ali no parágrafo 1º, a identificação do intimado, o nome do órgão, a finalidade da intimação, a data, a hora e local em que ele deve comparecer, se ele deve comparecer pessoalmente ou se pode se fazer representar, informação da continuidade do processo independente do comparecimento, tá vendo? Impulso oficial, e a indicação dos fatos e fundamentos legais pertinentes. Então vejam que esses requisitos devem constar na intimação para que ela possa ser considerada válida. Além disso, a intimação ela deve observar a antecedência mínima de 3 dias úteis para comparecimento. E ela pode ser efetivada mediante ciência no procedimento administrativo. Tá? Pode ser feita, gente, por diversas formas, por correio, com aviso de recebimento, enfim, todas as formas admitidas aqui no ordenamento jurídico pode. Inclusive, pode ser feita intimação via edital, se os interessados forem indeterminados, desconhecidos ou tiverem domicílio indefinido. Então, da mesma forma do processo judicial, eu posso realizar a intimação no processo administrativo. Via de regra, ele é realizado via carta com AR, enfim, para chegar via correio, da mesma forma que o judicial. Gente, se houver alguma falha na intimação, ela pode ser sanada com o comparecimento do interessado para a prática do ato. Não respeitou um prazo, mas a pessoa compareceu, eu posso suprir a nulidade da intimação, tá? Porque é instrumentalidade de formas, né? Não vou anular o processo e tudo se ele compareceu e se não gera prejuízo, tá bom? Nós temos também aqui, no artigo 27, a questão de que, diferente do que ocorre no processo judicial, lá, se você no processo civil, por exemplo, se você é intimado, citado e não comparece, não apresenta, você tem a revelia. A gente tem revelia no processo administrativo, mas ela não gera os mesmos efeitos do processo judicial. Lá, o efeito da revelia é o reconhecimento de que os fatos são alegados pelo autor são verdadeiros. Aqui não, tá? Aqui tem o artigo específico, o artigo 27, que diz: o desatendimento da intimação não importa o reconhecimento da verdade dos fatos, nem a renúncia a direito pelo administrado. Então, o processo vai continuar e eu não vou entender como verdadeiros os fatos alegados pela administração, se for o caso, tá bom, gente? Não tem efeito de revelia aqui no processo administrativo. E o artigo 28, ele estabelece também que devem ser objeto de intimação todos os atos que resultem para o particular interessado imposição de deveres, ônus, sanções, enfim. Então, todos os atos do processo que possam gerar ali uma necessidade para o administrado, ele deve ser intimado desses atos, tá bom, gente? Então, essa situação que nós temos aqui, que principalmente a questão que a gente não gera efeitos de revelia no desatendimento da intimação no processo administrativo, tá? Não produz efeitos que produz no processo judicial, certo? Porque a gente busca a verdade material, então
a administração vai continuar investigando. E aí, quais são as fases do processo administrativo? Será que são as mesmas do processo judicial? Tenho fases diferentes? Bom, nós vamos ter aqui as fases do processo administrativo. Quais são elas? Eu tenho a instauração, a instrução, o relatório e a decisão. Vamos lá. O processo administrativo, ele vai ser instaurado mediante portaria do órgão responsável ou por provocação do interessado. Então, temos essas duas situações. Ou o interessado vai lá, entrega um pedido ou preenche o formulário e aí dá início ao processo administrativo, ou quando for a própria administração que inicia, eu tenho uma portaria dando início ao processo. Então, se for de ofício, é através de portaria do órgão responsável. Então, qualquer pessoa física, enfim, jurídica, em nome próprio, ou enfim, vai lá e pode iniciar o processo administrativo ou as entidades. Aqueles interessados, aqueles legitimados do artigo 9º podem dar início ao processo administrativo, certo? E aí, feita pelo particular, ela tem que ser por escrito, tem que conter alguns dados obrigatórios, por isso, de novo, comento com vocês os formulários, porque tem que haver a identificação do interessado, o domicílio, o local para recebimento das comunicações, o pedido, as razões, ali, a exposição das razões, fundamento, data e assinatura. Então, isso tem que ter. Pode ser feita a provocação verbal, aí o servidor poderá reduzir a termo, enfim, fazer isso, e aí no final a pessoa assina aquela provocação. Pode ser iniciado pelo particular, só que tem que preencher, tem que ter essas informações básicas. Nós temos, em relação ao início de ofício, nós temos uma súmula, vou colocar aqui para vocês, a súmula 641 do STJ, que estabelece a portaria de instrução do processo administrativo disciplinar prescinde da exposição detalhada dos fatos a serem apurados. Ela está falando de PAD, mas vale para o processo administrativo. Eu não preciso colocar todos os fatos detalhados. Eu posso resumir de forma geral o que está sendo iniciado ali com o processo administrativo, tá? Então, faz uma descrição sumária dos fatos e dá início ao processo. E aí, nas fases seguintes, serão apurados esses fatos, tá? Então, a gente tem ali no artigo 6º os requisitos que devem constar no pedido. No pedido. O órgão ou autoridade administrativa que se dirige, identificação do interessado, se a pessoa erra aqui a indicação, o servidor lá provavelmente vai dizer qual é o órgão responsável e aí encaminhar para o órgão responsável. Identificar o interessado, domicílio, pedido, data e assinatura. Apresentado o pedido, vem a fase de instrução. Olha, gente, que interessante, tá? Isso daqui é diferente do processo judicial. No processo judicial, como é que funciona? Você vai lá, você apresenta a petição inicial e em seguida acontece o quê? A apresentação de contestação, vem a defesa. E aí tem a inicial, a contestação, e aí vai produzir as provas. Olha, o processo administrativo, ele é diferente. Eu apresentei a inicial, o pedido, instaurado o processo administrativo, enfim, o que que vem? Vem a fase de instrução, vem a fase de provas. Eu primeiro produzo provas. Então, aqui, a fase de instrução, na fase de instrução, eu vou comprovar a situação. O início do processo administrativo, esqueci de comentar, ele vai depender muito do órgão, tá, gente? E do município, enfim, Estado, União, já é de forma eletrônica na sua maioria. Municípios, tem já municípios que você faz pedido via eletrônico, via digital, tem processo digital, mas tem municípios que ainda não estão informatizados e aí tem que ser presencial no órgão, tá, gente? Então, vai depender muito do município, vai depender muito do órgão, da entidade, se já ela está informatizada. Boa parte dos municípios tem o SEI,
e aí faz o cadastro, lá você faz o cadastro, você tem que, às vezes, fazer um cadastro prévio, enviar um e-mail, e aí eles te dão uma senha de acesso, te dão um usuário e uma senha, e você com esse usuário e senha você acessa, e aí lá você cadastra o pedido. Boa parte já faz, já permite que esses pedidos sejam feitos de forma online. Por exemplo, eu quero pedir um alvará. Você pode fazer via online. Existem municípios que, mesmo que haja esse online, ainda existe a possibilidade da pessoa, que, gente, de novo, não precisa de advogado. E a gente sabe que tem muitas pessoas, vamos pensar no município, tem muitas pessoas, às vezes pessoas idosas, que querem fazer algum pedido para sua residência e não sabem mexer no computador. Então, em alguns locais dos municípios, mesmo tendo processo eletrônico, eles ainda têm um atendimento presencial para essas pessoas, justamente para possibilitar que todos possam fazer os seus pedidos. Então, ainda existe, vai existir ou presencial ou eletrônico, a depender do município, do órgão, da entidade, tá bom? Então, aí vai depender, certo? Às vezes presencial, às vezes eletrônico. E a instrução, gente, é a parte de produção de provas. Então, essa parte de produção de provas, ela pode ser realizada pelo interessado ou pela administração pública. Ao interessado, cabe provar os fatos que tem alegado. Então, aqui, a fase instrutória, a fase de dilação probatória. Vejam, o poder público, vamos supor assim, se o interessado iniciou o processo, ele vai ter que levar as provas para provar o requerimento ou alegado. Então, ele prova o que ele tem. Se iniciado pela administração, a administração também vai provar ali a questão que ela está alegando. O poder público ele pode determinar ali realização de diligências, pode produzir todas as provas necessárias ali para o feito. Pode ser produzida a prova testemunhal, prova documental, pericial, depoimento do acusado, enfim, gente, todas as provas admitidas em direito são admitidas aqui no processo administrativo, tá, gente? Tem toda essa situação. Ok? Então, todas as provas admitidas em direito são admitidas no processo administrativo. Veja que é possível na instrução do processo administrativo essa prestação de informações, apresentação de provas por terceiros. É possível, gente, utilizar prova emprestada de processo judicial. Enfim, gente, como eu disse, todas as provas que são permitidas num processo judicial também são permitidas num processo administrativo. Claro, sendo provas lícitas, tá bom, gente? Não é possível aí. A questão aqui, gente, que pese seja possível produção de provas sem provocação, o ônus da prova é distribuído entre as partes do processo. E aí o interessado ele tem que provar todos os fatos por ele alegados, salvo situações em que a prova se encontra em poder da administração pública. E aí a administração tem que apresentar tais documentos, enfim, ou cópias ou declaração, enfim, tem que entregar essa documentação para a produção de provas. Ok? Então, tudo que for admitido ali é possível a realização de provas, diligências, perícias, enfim, certo? Então, é possível aí a produção de todas as provas. Claro, somente provas lícitas, tá? Sendo possível o indeferimento de provas procrastinatórias e impertinentes. Como vimos, não há revelia. O processo pode ser arquivado se o interessado não apresentar documentos que só ele pode ter acesso. Então, de regra, o processo não é arquivado, a administração vai dar continuidade. Agora, se para dar continuidade eu preciso de documentos que só estão em poder do interessado e ele não entrega, aí eu arquivo o processo. Interessado, ele participa amplamente da fase instrutória, junta documentos, pareceres, pode requerer diligências, enfim, e pode fazer isso com ou sem advogado, ok? A gente viu que o advogado não é imprescindível. Se for preciso ouvir algum órgão consultivo,
Esse parecer deve ser emitido no prazo máximo de 15 dias. Quando o parecer for obrigatório e vinculante, o processo fica paralisado, tipo assim, não entregou o parecer no prazo de 15 dias. Se o parecer é obrigatório e vinculante, o processo fica paralisado até chegar ao parecer. Eles não têm como continuar sem aquele parecer. Se o parecer não foi entregue no prazo de 15 dias, sendo ele obrigatório, mas não vinculante, o processo pode prosseguir sem a emissão de parecer, inclusive com decisão final. Claro, posteriormente, o servidor que não entregou o parecer no prazo poderá ser responsabilizado. E aí, gente, olha só. Depois que eu encerro a instrução, é que vem a fase da defesa. Artigo 44. Encerrada a instrução, o interessado terá o direito de manifestar-se no prazo máximo de 10 dias, salvo se outro prazo for legalmente fixado. Então, se não tem prazo nenhum fixado, em 10 dias ele vai apresentar a defesa. Veja, depois que eu produzir todas as provas, para garantir efetivamente a ampla defesa. Depois que já fez todas as provas, agora sim apresenta a defesa. Tá? A administração pública pode, gente, adotar providências acauteladoras sem a prévia manifestação do interessado, se houver algum risco, enfim, ela pode usar medidas cautelares, tá bom? Apresentada a defesa, finalizado, então, a parte aqui da instrução, vem a fase do relatório. O relatório, que daí a pessoa que conduziu o processo administrativo, ela apresenta um relatório. O relatório é uma peça informativa opinativa. Resume lá tudo o que aconteceu no processo e informa a autoridade, tá? Opinando por uma decisão. É um relatório opinativo. Ele resume tudo o que aconteceu, traz toda a situação e opina. Ele pode dizer, opino que seja deferido o pleito. Opina-se que, por tais e tais e tais motivos, seja indeferido o pedido. Então, vem um relatório opinativo. Então, e aí, o artigo 49, ele traz. Concluída a instrução de processo administrativo, a administração tem o prazo de até 30 dias para decidir, salvo prorrogação por igual período expressamente motivado. Então, tenho que motivar, já falamos de motivação dos atos administrativos, nós temos aqui o artigo 50 que diz que obrigatoriamente os atos devem ser motivados. Tá? O que é a motivação? Tenho que justificar, tenho que dizer o porquê da prática daquele ato. Então, tem ali o artigo 50, os atos que devem ser obrigatoriamente motivados. Aqui uma observação. Nós temos nos processos administrativos a chamada motivação aliund. Lá no artigo 50, parágrafo 1º, que diz: a motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância com fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do ato. Que é motivação aliund? Quando a motivação de um determinado ato remete à motivação do ato anterior que embasa a sua edição. Ou seja, em vez de o administrador ficar justificando toda a razão do seu ato, ele justifica com motivos já expostos em ato prévio. Teve um ato prévio que foi totalmente motivado, e aí aqui na decisão, em vez de ele ficar repetindo o que foi escrito antes, ele remete. A motivação consta do ato X praticado anteriormente. Então, pelos motivos expostos naquele ato, eu decido da seguinte forma. Isso é motivação aliund. Tá? Então, digamos que teve um parecer aqui, um parecer jurídico, opinando ali o correto seria a demissão do servidor. Não precisa aqui na decisão fundamentar, copiar o que está no parecer e colocar aqui. Não, eu vou dizer lá, pelos fatos e fundamentos expostos no parecer que consta nos autos da folha X, julgo então, decido então pela tal. Pode decidir com fundamento no parecer. Aí isso é motivação aliund. Parágrafo 1º do artigo 50. E o interessado pode desistir do processo administrativo? Pode, mediante manifestação escrita. E ele pode desistir
total ou parcialmente do pedido, ou renunciar direitos disponíveis, não renuncia direitos indisponíveis. Só cuidado aqui, gente. Se tiver vários interessados, a denúncia ou renúncia, a desistência ou renúncia, atinge somente quem a tenha formulado. Então, se tem o A, o B e o C, e o B resolve desistir, o A e o C continuam. A desistência ou renúncia do interessado não prejudica o procedimento do processo, o prosseguimento. Então, se a administração entender que é necessário, o interesse público exige que eu chegue ao final, mesmo que o particular desista, pode dar continuidade e chegar a uma decisão. E aí a gente chega na extinção do processo, né? O artigo 52, ele traz se o órgão competente poderá declarar extinto o processo quando exaurida sua finalidade ou o objeto da decisão se tornar impossível, inútil ou prejudicado por fato superveniente. Ah, digamos que eu queria um alvará. Ah, eu tenho lá um processo administrativo de tombamento e o imóvel pegou fogo. Ah, impossível, não tem como declarar o tombamento, o processo administrativo vai ser extinto. Tá, gente? Então, eu tenho a extinção do processo administrativo. Tá, professora, tenho a decisão, mas nesse caso foi emitida a decisão. Teve a decisão e ela foi desfavorável ao contribuinte. Como que faz? Posso recorrer? Pode. Das decisões administrativas, cabe recurso, tanto por razões de legalidade quanto por razões de mérito. Algumas observações em relação aos recursos administrativos. Primeiro, que o recurso administrativo, ele tramita por 3 instâncias administrativas no máximo. Como assim, professora? Eu não entendi. Digamos que você fez o pedido, vou tentar colocar aqui. Você fez o pedido para o servidor, e aí, para aqui, numa gerência. Você fez numa gerência, e aí a lei dizia que aqui era o gerente que decidia. O gerente decidiu, aí você vai olhar na lei quem é o superior do gerente. Digamos que o superior do gerente seria um executor. Estou chutando os nomes aqui, só porque eu quero mostrar para vocês. Então, eu recorri para o executor. E acima do executor tinha o secretário. Então, eu recorri para o secretário. Posso recorrer mais uma vez? Não, são 3 instâncias. Aqui acabou. Ah, eu fui pedir lá na Secretaria de Meio Ambiente uma autorização. Quem decide é o secretário. Então, eu pedi para o secretário. O secretário indeferiu o meu pedido. Eu posso recorrer para quem? Eu posso recorrer para o prefeito. Recorri para o prefeito indeferiu. E agora? Tenho para onde recorrer? Não tem. Acabou. Professora, mas não são 3. Mas não tem 3 aqui. Acabou em 2. Tá, e se decidiu aqui foi desfavorável, eu não tenho, eu posso recorrer para o judiciário? Não, você não vai recorrer para o judiciário. Você vai poder ingressar com uma nova ação no judiciário, tá? Mas não recorre dessa ação. Você não vai entrar já com recurso de uma decisão administrativa no judiciário, não. Mas se você fez um processo administrativo e foi indeferido, e você acha que houve uma ilegalidade ou contrariou as provas, você pode ingressar com a ação no judiciário, tá? Mas aqui ele tramita por no máximo 3 instâncias. Se existirem 3, beleza. Se não existirem, paciência, pode ir depois para o judiciário. Via de regra, o prazo para interposição dos recursos é de 10 dias, tá bom, gente? Então, o prazo, 10 dias. Aí o recurso é encaminhado, que eu já falei, 3 instâncias. O recurso é encaminhado para a autoridade. Via de regra, o recurso ele é encaminhado como pedido de reconsideração para a própria autoridade que proferiu a decisão. A gente já, quando faz recurso administrativo, a gente entra como pedido de reconsideração e recurso. A gente faz recurso e já diz assim, pede-se a reconsideração desta decisão. Se não for este o caso, que seja encaminhado para a autoridade competente a analisar o recurso. Porque às vezes a gente não sabe quem é a autoridade competente acima. Aí você procura na lei, você não acha.
Então, você encaminha para a mesma autoridade como se fosse um pedido de reconsideração e ela encaminha, se ela entender que não vai reconsiderar, ela encaminha para a autoridade competente. É mais certo de chegar para a pessoa que deve decidir. Tá? Então, tenho ali o prazo. Via de regra, gente, o recurso administrativo não tem efeito suspensivo, mas você pode requerer, se tem ali um receio de prejuízo, enfim, pode requerer que seja dado efeito suspensivo a recurso administrativo. O recurso será conhecido quando ele for interposto fora do por quem não seja legitimado ou após exaurida a esfera administrativa. Não tem mais, acabou a esfera administrativa, ele não vai ser reconhecido. Essa questão de órgão incompetente, isso, gente, o que vai acontecer? Existe na legislação o entendimento de doutrinadores e até de alguma jurisprudência que se você apresentar recurso perante um órgão incompetente, a autoridade vai se declarar incompetente, vai te devolver o prazo e aí vai te indicar quem é o competente, e aí você recebe o prazo de volta e aí encaminha para a autoridade competente. Tá? Então, nem sempre só apresentar para órgão incompetente vai gerar um não recebimento, não conhecimento. Às vezes, a autoridade devolve o prazo e te diz quem é o competente, e aí você encaminha para a pessoa competente. Aí. Então, é possível fazer pedido de reconsideração, vai ser dirigido à mesma autoridade que prolatou a decisão, não suspende prazo prescricional. Ah, não reconsiderou? Vou fazer o recurso hierárquico próprio, que vou dirigir à autoridade imediatamente superior à que proferiu a decisão. E aí vou pedir a reforma, enfim, tá? A autoridade é da mesma pessoa jurídica. É que assim, nós temos uma diferença aqui, gente. O recurso hierárquico próprio e o recurso hierárquico impróprio. O que é o recurso hierárquico próprio? Recurso hierárquico próprio. Eu pedi para o secretário do Meio Ambiente, no processo administrativo, ele negou, eu faço o recurso para o prefeito. Tá? Isso é recurso hierárquico, é dentro da mesma entidade. Recurso hierárquico impróprio. Eu fui lá no INSS e fiz um pedido. INSS negou. Eu fiz o recurso lá dentro do INSS e INSS negou. Eu posso apresentar recurso lá para o ministério ao qual o INSS está vinculado. Só que o INSS é uma pessoa jurídica e o ministério é pessoa jurídica diferente. Então, esse é um recurso hierárquico impróprio, quando eu tenho pessoas jurídicas diferentes. Tá? Isso vai estar previsto em lei quando é possível. Nem sempre é possível, mas quando é possível, vai estar previsto em lei. Essa é a diferença se vocês se depararem com recurso hierárquico próprio e recurso hierárquico impróprio. Tá? O recurso hierárquico próprio, via de regra, tem duplo efeito e ele suspende o prazo prescricional. Recurso hierárquico impróprio é que é de outra pessoa jurídica, também suspende o prazo prescricional. E se eu não tenho previsão de recurso para aquela situação, é possível apresentar representação. A representação, ela vai caber de decisão em que não caiba recurso. Aí você pode apresentar representação. Tá? Falei para vocês que na prática a gente funde o pedido de reconsideração com o recurso hierárquico. Apresenta os dois. Manda lá para reconsideração, se não reconsiderar que seja encaminhado como recurso hierárquico. A gente tem os recursos de ofício, que a própria autoridade remete o recurso. Então, tem essa situação. Gente, uma questão do recurso administrativo, que vocês devem ter cuidado, quando você vai apresentar recurso, gente, o recurso administrativo admite reformatio impejus, ou seja, pode piorar a situação de quem recorreu. Tá? Você recorreu, o recurso pode vir decisão pior. Então, admite reformatio impejus. Ah, fiz recurso, foi indeferido, acabou, não tenho mais para onde fazer recurso, eu tenho a chamada coisa julgada administrativa. E ela é administrativa porque eu ainda posso ir para o judiciário. Ela não tem uma coisa julgada material lá do judiciário que daí não pode mais discutir. Não. Fez coisa julgada administrativa porque eu não posso mais discutir no administrativo, mas eu posso discutir no judiciário.
E aí ainda é possível o pedido de revisão do processo. Se depois de um tempo aparecem novos fatos, aparecem novos documentos que eu não tinha conhecimento à época do processo administrativo, posso ingressar com pedido de revisão do processo administrativo. O pedido de revisão não pode piorar a situação. Então, faço o pedido de revisão do processo administrativo. A revisão, então, ela pode ser revista a qualquer tempo, porque eu não sei quando que vão surgir fatos novos. Então, processo administrativo de que resultam sanções podem ser revistos a qualquer tempo, a pedido ou de ofício, quando surgirem fatos novos ou circunstâncias relevantes que vão justificar a inadequação daquela sanção aplicada. E aí, da revisão, não pode resultar agravamento da sanção, tá, gente? No recurso pode, na revisão não pode. Isso, então, em relação ao recurso administrativo. Lembrem que no processo administrativo a gente tem previsão específica e os prazos, eles correm em dias corridos, não em dias úteis como administração, salvo se a lei estipular desta forma. Na Lei 9784, ela não fala em dias úteis, então eu sigo conto dias corridos. Se o município ou o estado fez a sua própria lei do processo administrativo, pode estabelecer prazos diferenciados. Pode estabelecer prazos úteis ou prazos corridos, tá, gente? Mas a 9784, como ela não fala dias úteis, nós contamos em dias corridos. E aí nós finalizamos o processo administrativo. Alguma dúvida, gente, do processo administrativo?